Meus irmãos, nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Amém? Quando nós nos voltamos para Deus, o que nós percebemos? Que o nosso Deus é um Deus da família. A tal ponto que nós chamamos Deus de Pai. E nós lemos na Bíblia que o nosso Deus, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. São pai, filho e neto. Mostrando que o nosso Deus valoriza extremamente a família. Nós, como igreja, quando nos reunimos para ouvir de Deus, adorar a Deus e também para nos relacionarmos como família. Igreja é isso, ouvir de Deus e ter um relacionamento com os nossos irmãos, com os nossos amigos. E hoje é um dia especial, é um dia que nós louvamos a Deus pelos nossos pais, louvamos a Deus pelos pais. Alguns têm os pais presentes, que ainda estão vivos, e louvamos a Deus por isso. E alguns que os pais já partiram. Ontem eu comentei com a minha esposa, esse é o primeiro dia dos pais que eu passo sem o meu pai, porque partiu nesse ano. Então os pais marcam a nossa vida, são extremamente especiais para nós. A palavra de Deus diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Deus comparando o seu amor para conosco com os pais. Nós estaremos agora orando, cada um de nós individualmente, louvando a Deus pelos seus pais, pedindo a Deus que Deus abençoe grandemente a vida deles, que hoje seja um dia muito abençoado para todos os pais da nossa igreja, para todos os pais em geral. Vamos estar orando ao nosso Deus. Cada um de nós silenciosamente, buscando a Deus, orando pelos seus pais. Querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos na Tua casa, casa de oração. Nós te agradecemos pelo Teu cuidado para conosco, um cuidado que está o tempo todo nos amparando, nos sustentando, desde o momento que nós nascemos, a cada caminhada, quando nós dormimos, quando nós trabalhamos, no nosso dia a dia. Nós te agradecemos, Senhor, pelo Teu cuidado como um Pai amoroso para conosco. Nós também te agradecemos pelos nossos pais, que o Senhor concedeu a cada um de nós. Pais, ó Senhor, que nos ensinaram, pais que estiveram ao nosso lado, pais que nos fortaleceram. Derrama sobre cada um deles a Tua graça e a Tua misericórdia. Para os pais que estão ainda vivos, nós suplicamos, continua abençoando grandemente a vida de cada um deles. Que cada um deles sinta a Tua proteção, o Teu sustento, a Tua orientação, a Tua força. Para os pais que já partiram, nós te agradecemos, Senhor, pela bênção que o Senhor nos concedeu de tê-los em nossas vidas. Venha estar conosco nessa manhã, nesse culto que estamos prestando a Ti. Conduza-nos nesse culto. Que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração. Que o Teu Santo Espírito nos leve a Te louvar. Que o Teu Santo Espírito possa estar nos envolvendo, para que nesse culto possamos Te adorar em espírito e em verdade. É o que nós pedimos a Ti, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós convidamos os irmãos a se colocarem em pé, para estarmos louvando ao nosso Deus, cantando cânticos de louvor a Deus, o hino de louvor a Ele. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Os vales é o lírio, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal,
a solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas lhe entreguei, nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele faz-me puro e santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará, ser fiel e obediente aqui viver. Quem me protegerá hoje quando face a face eu possa ver? Na glória ficarei com Jesus, meu Salvador, gozando enfim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Amém. Você já encontrou um bom amigo? Já? Hã? Amém? O bom amigo é Jesus. O nosso melhor amigo é Jesus. Certa feita ele disse aos seus discípulos: já não vos chamamos de servos, mas de amigos. Como é bom ter Jesus como nosso grande e maravilhoso amigo. Você pode se sentar? Evangelho de Lucas, capítulo 15. A partir do verso 11. Amém? Você achou aí? Vamos lá. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou.
e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu filho, e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Pai, essa é a tua palavra. Estamos diante dela. Precisamos te ouvir no dia de hoje. Aqui estão os teus filhos e filhas, servos e servas, para ouvir da tua voz. Fala assim como falaste ao meu coração, aos que estão aqui, aos que estão em casa. Que não seja pelo muito falar, mas que seja pela ação poderosa do teu Santo Espírito. Ó Pai, que essa palavra não seja uma mera palavra informativa, mas que seja uma palavra que traga transformação de vida. Abre as mentes, ouvidos e corações para ouvir a tua voz. Por Jesus oramos. Amém e amém. Conhecemos essa passagem, eu acho que a grande maioria conhece essa passagem, uma passagem que nos diz, que nos conta a respeito de um filho pródigo. Pródigo significa aquele que dissipa os seus bens, que gasta mais do que necessita, é um gastador, um esbanjador. Nos conta a história de um pai que tinha 2 filhos. E o mais novo chega ao pai e pede sua parte da herança. Eu quero que vocês entendam que esse pedir do filho em vida, a sua parte da herança, era algo considerado na lei, permitido na lei. Contudo, meus irmãos, na tradição judaica, quando um filho pedia os seus bens antecipadamente, a sua herança antecipadamente, ele estava basicamente dizendo para o seu pai: olha, daqui por diante eu considero como alguém que já está morto para mim. Então, quando a gente vai estudando o texto, lendo com mais profundidade, e essa parábola é uma parábola riquíssima, ela tem muitas lições, nós podemos tirar lições da atitude do filho moço, do filho mais velho
Mas hoje, porque é dia dos pais, nós estaremos com os nossos olhos mais fixos na atitude do pai, aprendendo com este pai. Então, você imagina o impacto que foi para aquele pai receber, de repente, esse pedido do filho. Mas não foi um pedido que somente já preparando o pai para uma saída do filho. Se você for para o texto, a gente vê que, de repente, ele pede os bens e ele vai embora, de repente, sem se despedir, sem dizer adeus. Ele, de repente, pega tudo que ele tinha, da noite para o dia, e vai embora. Então, eu gostaria de levar os irmãos a terem essa empatia de se colocarem no lugar do pai. Você imagina você estar convivendo com o seu filho ou alguém querido e, de repente, essa pessoa pega os seus recursos e você vivia bem com essa pessoa, mas, de repente, essa pessoa resolve ir embora e vai embora sem nem dizer adeus. Você imagina a dor daquele pai. Porque muitas pessoas pensam que o pai foi imprudente. O pai foi lá e deu dinheiro. Ele não foi imprudente. Isso era algo permitido pela lei da época. O que ele não esperava era essa atitude do filho mais novo de repente, pegar os bens e, de repente, ir embora realmente declarando: olha, pai, agora eu vou tocar minha vida. Agora você não significa mais nada para mim. A palavra de Deus nos diz que ele vai e ele leva uma vida dissoluta, uma vida provavelmente regada a bebidas, a promiscuidade. Eu sei que, de repente, a gente sabe como diz aquela música popular, né? Dinheiro na mão é vendaval, né? De repente, o dinheiro se acaba. Daí, naquele local que ele estava, aquela região, naquele país que ele estava, começou a haver fome. Ele vai lá, procura um emprego e ele vai trabalhar num local que é considerado indigno para o judeu, impuro, imundo para o judeu. Ele vai criar porcos. Nós sabemos pela palavra de Deus, o judeu ele não se alimenta de animais que têm 3 dedos, né? 3 dedos na pata, né? E eles consideram o porco um animal considerado imundo, né? Agora, de repente, ele, descendente, né? Um judeu, de repente ele se vê o quê? Criando porcos. E a gente sabe que a criação de porcos é uma criação, hoje já não. Hoje a gente vê muita, como que eu posso dizer? Muita tecnologia e não muita limpeza, né? Tanto que hoje a carne de porco do Brasil é considerada uma das mais puras do mundo, porque o abatedouro é tudo muito limpo. Mas nesse tempo, né? Nesse tempo histórico, não. O porco vivia realmente naquela sujeira. E eu sei que o desespero dele foi tão grande que ele pede para se alimentar com a comida dos porcos. Olha o desespero que ele chegou, né? Ele pediu para comer alfarrobas que os porcos comiam.
Agora a pergunta diz: R$1 milhão. Quem sabe o que é alfarrobas? O Elias sabe. Elias, dá um show que você sabe, cara. Fala, Elias. Não. Deixa o Elias falar, que o Elias é a nossa cultura. Fala, Elias. Ensina o povo. Não sabe? É um fruto, irmãos. Você sabia? Você sabia, Pablinho? Não? É um fruto. Né? Não me pergunte o nome da árvore, que eu não vou saber falar. Eu li, mas vai travar a língua. Tá? Mas é um fruto que eles davam para os porcos se alimentarem. Então ele queria comer aquilo que era um alimento que davam para os porcos. Então você veja que, como que chama, Jéssica? Alfarrobeira. Olha que chique. Está vendo? Google, né? Ele desejava se alimentar disso, da comida que era dada para os porcos. Mas, de repente, o pessoal não queria nem que ele comesse aquilo. Não queriam nem dar isso para ele. Aí ele cai em si. Ele cai em si, ele lembra do seu pai. E é interessante que ele lembra do cuidado do seu pai para com os seus trabalhadores, seus servos, seus empregados. Aí ele elabora um plano. Elabora um plano. Pronto, eu vou voltar para a casa do meu pai, mas eu sei que eu pisei na bola. Eu vou aqui arrumar uma justificativa. Vou falar, olha, pai, pequei contra ti, contra os céus, pequei contra todo mundo. Eu já não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas, se for possível, me tenha como um dos seus servos, como um dos seus empregados. Eu vou começar a trabalhar para o Senhor aqui, e eu sei que pelo menos aqui eu vou ser mais bem tratado, vou ter um bom lugar para me deitar, para me alimentar. E depois desse plano bem elaborado, ele está indo para casa, e uma das partes que mais me arrepia o coração é que o pai, olhando no horizonte distante, ele vê a silhueta do seu filho vindo. Distante ele reconhece. Isso mostra que aquele pai vivia ali. Olhando pela janela todo dia, na esperança, cheio de fé, do retorno do seu filho. Imediatamente ele sai correndo, compadecido com o estado que seu filho estava, provavelmente voltou como se fosse um maltrapilho, magro pelo tempo sem se alimentar direito, com as roupas sujas, rasgadas. E neste momento do reencontro, onde o pai o abraça, o filho já lança o start. Pai, já não sou digno de ser chamado teu filho. Eu quero que agora, a partir diante, você me trate como um dos seus empregados. Interessante que o pai não dá nem ouvido para ele. Já chama um servo, traz a melhor roupa aí, vamos pôr uma roupa, põe um anel no dedo dele aí, mata o novilho cevado. Quem sabe o que era novilho cevado? Agora tem gente que sabe. Olha lá. Novilho cevado era o melhor, que era separado, criado, né, para ocasiões especiais, para quando chegasse uma visita especial, né, eles criavam
para o novilho ficar, ó, parrudo, né? Gordo, né? Para a pessoa que chegasse lá na hora de comer falar, nossa, eles comem bem aqui. Olha, o novilho, que coisa maravilhosa. Ele manda matar o novilho cevado, aí ele já começa uma festa, porque o meu filho estava morto e reviveu, ele está de volta conosco aqui, aquela alegria tomou conta do lugar. Mas, e o filho mais velho? Estava no campo. Quando está chegando perto de casa, começa a ouvir o viu, tux, 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 tux. Uai, tux, 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 tux. Está tendo festa aí, né? Uma balada em casa, que isso, luz, pá, 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 né? Como fala? A Loki, escutando a Loki lá. Uai, que isso, contrataram a Loki, né? Ele vai chegando mais perto, chama um dos empregados e fala, o que está acontecendo aqui? Rapaz, você não acredita. Teu irmão voltou. Está a maior festa, a maior alegria. Teu pai está jubilando de alegria, jubiloso de alegria. É muito bom. Ele fica para fora, ele não quer entrar. O pai sai, ele indignado, ele fala assim, pô, eu fiz tudo tão certinho, sempre, eu nunca pisei na bola. O senhor nunca me deu um cabritinho sem vergonha para a gente comer junto, eu e meus amigos. E agora chega esse daí, que desperdiçou todos os teus bens. O senhor dá essa festona, contrata o Alok, que é caro. Não está isso na Bíblia, não. Aí o pai, de forma bem amorosa, começa a reconciliar o seu filho, acalmar o seu filho, e diz assim, filho, era preciso que nós nos regozijemos e nos alegremos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Eu quero tirar 3 lições, depois desse pano de fundo, 3 lições preciosas para a nossa vida que nós aprendemos com esse pai. A primeira lição, eu gostaria de perguntar para você. Por que o filho voltou? O que fez com que o filho voltasse? Sentisse o desejo de voltar? O testemunho do pai. E aqui nós, reverendo Elias muitas vezes fala isso, nos ensina com relação a isso, que nós ensinamos muito mais os nossos filhos por aquilo que nós vivenciamos do que por aquilo que nós falamos. Tem gente que discursa demais para os filhos e vive de menos. Agora, tem gente que fala tão pouco, mas que os filhos estão ali, observando e aprendendo com ele. A primeira lição que nós tiramos desse pai, e nós como pais, mães, e todos nós que estamos aqui devemos aprender, é que o nosso testemunho de vida deve falar de maneira eficaz, de maneira marcante na vida das pessoas, para que quando as pessoas se lembrem de nós, lembrem com o coração grato algo que foi marcante em suas vidas. Lembrem de uma forma que diga, opa, com aquela pessoa eu encontro paz,
eu encontro auxílio, eu encontro ajuda. Aquela pessoa é uma pessoa em que eu posso confiar. Eu posso procurar aquela pessoa, porque aquela pessoa é alguém que fez a diferença na vida de várias pessoas. É uma pessoa que vive fazendo a diferença. Meus irmãos, vivemos tempos tão difíceis, onde até mesmo o testemunho daqueles que muitas vezes se dizem cristãos são maculados, vergonhosos. Este pai, ele deixa um testemunho tão precioso na vida do seu filho, que o seu filho lembra dele e diz assim: opa, lá com o papai eu vou encontrar abrigo. Porque ele sempre abrigou tão bem os empregados dele. Ele sempre cuidou tão bem dos empregados dele, que eu acredito que mesmo depois de tudo que eu fiz, ele também vai cuidar de mim novamente. Vos pergunto no dia de hoje, a nós pais, as mães, a todos que aqui estão, os que estão em casa, qual o testemunho que temos deixado? Quando as pessoas se lembram de nós, o que vem na memória das pessoas? Ah, com aquela pessoa eu posso contar. Aquela pessoa é uma bênção. Ou a pessoa pensa, Deus me livre e guarde de estar com aquela pessoa novamente. Deus me livre, não, com ela eu não quero nem chegar perto. Irmãos, que verdadeiramente possamos ter testemunho marcante na vida das pessoas. Assim como esse pai. Que possamos marcar a vida das pessoas. Não com coisas ruins, mas de forma abençoadora. Que as pessoas possam se lembrar de nós, como vidas preciosas que passaram pelos seus caminhos, trazendo bênção, trazendo paz, trazendo refrigério, trazendo esperança. Segunda lição que nós aprendemos com esse pai. Ele é um pai cheio de fé. Mas o texto não diz isso. Mas o texto, ele nos deixa claro que ele estava cheio de fé, porque ele enxerga o seu filho distante. Ele enxerga seu filho no horizonte. Isso significa o quê? Que todo dia, através das janelas do seu lar, ele cheio de fé, cria, confiava que um dia o seu filho iria voltar. Eu fico imaginando ele dia após dia, clamando, aqui estou conjecturando, mas provavelmente ele fez isso, clamando pela vida do seu filho, dia após dia, olhando à distância e com fé no seu coração, dizendo, um dia ele vai voltar. Um dia eu vou vê-lo novamente. Um dia eu vou ver a silhueta dele novamente no horizonte. Um dia eu vou abraçá-lo novamente. E de forma amorosa, vou tê-lo novamente em meus braços. Ah, meus irmãos, nós também precisamos demonstrar para uma sociedade tão incrédula que nós podemos confiar, que nós temos fé, que nós temos esperança, que dias melhores virão.
que nós temos uma certeza de uma salvação através de Cristo Jesus, aquele que veio e nos resgatou e nos transportou para os seus braços, para os braços do Pai. Nós precisamos demonstrar que nós vivemos caminhando de fé em fé, na certeza que um dia nós estaremos para sempre nos braços do Pai eterno, vivendo num lugar maravilhoso, precioso, onde não haverá mais lágrimas, nem ranger de dentes. Nós também precisamos ser cheios dessa fé, confiantes que existe um Pai Celestial que cuida de nós, que nunca nos abandona e que está sempre com seus braços abertos, pronto para nos receber. Que fé maravilhosa esse pai tinha. Um dia ele vai voltar. Um dia ele vai regressar. Um dia ele estará aqui comigo novamente. Um dia eu vou cobri-lo novamente em sua cama. Eu vou novamente beijar a sua testa, tê-lo de volta comigo. Nós que um dia também fomos resgatados pelo Senhor e que estamos de volta aos braços do Pai Celestial. Precisamos demonstrar, assim como este Pai, que vivemos não por aquilo que os olhos humanos veem, mas vivemos debaixo dos olhos da fé, porque a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Dia após dia ele não via o seu filho retornando, mas ele cria na certeza que um dia ele iria voltar. Como está a tua fé? Você crê no sobrenatural de Deus? Você crê que Deus pode agir poderosamente ainda hoje na sua família? Diante das lutas que muitas vezes abatem o teu lar, você continua crendo, cheio de fé, que o Senhor pode mudar a história da tua família? Que exemplo maravilhoso de um homem cheio de fé, de um homem amoroso, de um homem bondoso, que deixa para nós também, em tempos tão difíceis, onde há tanta dureza no coração, braços estendidos, braços cheios de amor, braços de cuidado, mesmo com aqueles que erram. Ah, meus irmãos, nós vivemos tempos onde vivemos com o dedo levantado para a vida das pessoas, tentando julgá-las o tempo todo, tentando condená-las, nos colocando muitas vezes no lugar de Deus, quando nós, como crentes em Cristo Jesus, somos chamados para amar como Cristo nos amou. Um amor sacrificial. É um amor que aceita o erro, não concorda com ele, aceita de volta o pecador, para que em seus braços de amor trate o pecador, trabalhe a vida do pecador, para que ele seja regenerado novamente. E aqui é bem claro essa atitude do pai. O filho chega todo sujo, todo enlameado por causa do pecado, mas o pai com amor trata o filho,
trata o filho limpando, purificando e trazendo-o de volta ao seu lar de amor. Finalizando, irmãos, a última lição. E que lição preciosa é a última lição. Que lição necessária é a última lição desse texto da atitude do Pai para conosco, para com seus filhos, nos dias de hoje. O Pai é um pacificador. Não é um como que é, pastor? Pacifista. Ele não é um pacifista. Pacifista é aquele que não se envolve. Ah, está tendo confusão aí? Não, mas eu sou da paz. Sou da paz, eu não quero me envolver. Isso é briga dos meninos, eles já não se davam bem, os filhos. Eu não vou me envolver, eles vão se resolver. Não. Ele deixa essa lição preciosa de ser um pacificador, de ir até o filho mais velho e falar: filho, não é assim. Precisamos receber de volta o teu irmão. O pacificador faz assim, ele se envolve para quê? Para gerar a paz novamente no seu lar. Irmãos, que dias são esses? Onde famílias, até mesmo famílias cristãs, estão se dividindo por causa de política. Discussões e mais discussões por aquilo que é passageiro e que não traz paz, que não traz esperança, que não traz a verdadeira salvação. Que dias são esses? Onde a minha verdade é absoluta, a tua não presta. Onde quando uma fogueira se acende, muitos crentes, em vez de ir lá apagar o fogo, muito pelo contrário, trazem mais galhos secos para que o fogo aumente. Ah, irmãos, não somos chamados para isso. Não foi isso que Jesus nos ensinou. Somos chamados para sermos pacificadores, para gerarmos paz, porque nós somos filhos do príncipe da paz. E se o príncipe da paz vive em nós, nós devemos gerar paz. Irmãos, que lição preciosa. A lição final deste pai, que abraçou sim o filho mais novo, mas que também acolheu o filho mais velho, indignado, falando ao seu coração: paz, filho. Nós precisamos de paz. O nosso lar precisa de paz. Irmãos, a palavra de Deus, ela é bem clara. Uma casa dividida, ela não subsistirá. Por isso, irmãos, como crentes em Cristo Jesus, devemos aprender com esse Pai. Devemos aprender a gerar a paz dentro do nosso lar, dentro da nossa família, dentro das nossas comunidades de fé, tendo os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o Senhor. Finalizo, irmãos, que verdadeiramente, como este Pai nos ensina, tenhamos um testemunho fiel, precioso, para que sejamos lembrados
como abençoadores, como pessoas que fazem a diferença para o bem em tempos tão difíceis. Que, irmãos, possamos caminhar cheios de fé e de amor e de esperança, levando para este mundo tão sem esperança a fé que há em Cristo Jesus, há esperança. Assim, esperança, nós podemos continuar olhando pela janela na certeza que um dia as coisas vão mudar. Não aqui, porque o apóstolo Paulo diz: se nós esperarmos somente deste mundo, somos os mais miseráveis, mas na certeza das mansões celestiais, onde um dia estaremos para sempre com o Senhor, sejamos. E esse Pai nos convoca, sejamos pacificadores. Gere paz. Paz aos corações. Não entre em conflitos desnecessários. Leve o amor de Cristo. Leve a paz. Confie no Senhor. Porque só Ele é aquele que pode transformar todas as coisas. Baixe sua cabeça, vamos orar. Querido Pai, te agradecemos pelo exemplo precioso que o Senhor nos dá. Através dessa passagem ensinada pelo Senhor Jesus. Pai, que possamos verdadeiramente testemunharmos e marcarmos os corações dos nossos filhos que estão ao nosso derredor. Que as nossas atitudes sejam atitudes que alimentem os olhos daqueles que nos veem, de bênçãos. Pai querido, que verdadeiramente, Senhor, possamos caminhar cheios de fé e esperança, que dias melhores virão, que o Teu cuidado e as Tuas promessas estão sobre as nossas vidas, que as Tuas promessas irão se cumprir sobre as nossas famílias, que nós possamos, assim como esse Pai, continuarmos com os nossos olhos fixos no Autor e Consumador da nossa fé, na certeza que em Ti há provisão, há cuidado, há restauração, há retorno dos perdidos, dos caídos. Pai querido, que o Teu Santo Espírito esteja se movendo em nós e criando em nós um coração pacífico, para que dessa maneira possamos ser pacificadores, pais que geram paz dentro dos lares, nos seus trabalhos, aonde estivermos. Usa-nos, ó Pai, como canais de paz, porque somos filhos do Príncipe da Paz. Por Jesus oramos. Amém e amém. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Filipenses capítulo 2, versos 13 e 15. Recebeis a bênção do Senhor. E que o Senhor, Ele nos abençoe, Ele nos guarde. O Senhor sobre nós levante a luz maravilhosa e poderosa do seu rosto. O Senhor nos cubra com a sua terna e poderosa paz. Amém.